Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Rick, eu tenho 24 anos, sou formado em tecnólogo em radiologia e trabalho atualmente com ressonância magnética e tomografia computadorizada. Estou fazendo esse vídeo porque eu tenho um projetinho aí em mente, beleza? Ajudar os colegas que estão engajando agora na área de trabalho, né? Estão iniciando e não tem muita vivência com exames de tomografia. É, eu estou preparando aí um projetinho para vocês, fazer uma série de vídeos, beleza? Começando com um abdômen sem contraste, depois um abdômen com contraste, os métodos que são feitos aí e as formas que são realizado o exame, né? Preparo, hipótese diagnóstica, patologia, um pouco de anatomia, tudo mais. É só vocês acompanhar aí com a gente, beleza? E para começar aí hoje eu trouxe para vocês um exame simples de abdômen sem contraste. Para hipótese diagnóstica de cálculo renal, beleza? Então, esse exame aqui, como começou? A paciente chegou na unidade, certo? Vou dar um zoom na tela aqui. A paciente chegou na unidade com cólicas renais na região posterior. Dores e cólicas renais na região posterior. O médico fez um ultrassom nela, só que no ultrassom não deu para ele evidenciar muita coisa. Então ele pediu uma tomografia computadorizada sem o uso do contraste para melhor esclarecimento. O paciente chegou lá na região no setor de tomografia, eu passei um preparo para ela, né? De 4 a 8 copos de água e caminhar. Tomou 4 copos de água, começa a caminhar um pouco, toma mais um copo, o sétimo até o oitavo. Tomou o oitavo copo, caminhou um pouco. Deu vontade de urinar? Volta no setor e avisa que está com o preparo correto. O paciente fez o preparo, né? Certinho. Eu coloquei ela dentro da sala para realizar o exame. E no ato do posicionamento, né, que eu fui posicionar ela para realizar o exame, posicionei ela entrando com a cabeça, perdão, os braços para cima e conversei com ela referente à apneia, né, no ato do exame. Qual era a importância da apneia, por que ela tinha que fazer a apneia e tal. A apneia ela é feita por questão da diminuição de movimento peristáltico. Quando o paciente faz a apneia, diminui o movimento peristáltico, assim diminui o ruído e diminuindo o ruído do exame, diminui o artefato. E aí o médico consegue evidenciar melhor as partes anatômicas e as partes patológicas, né? No caso, não esconde nada. Fazendo o exame certinho, dá tudo ok. Coloquei a paciente, certo? Determinei o ponto zero, que no caso é o princípio de onde eu vou fazer a varredura. Quando a gente fala zerar na tomografia, a gente zera, a gente tem que determinar um ponto de início da varredura e um ponto de fim no caso, certo? Eu determinei meu ponto de início na altura da mama, uns 5 centímetros acima das cúpulas diafragmáticas. Fiz o scout com a paciente, programei minha varredura em si pegou toda essa região aqui, ó, essa região que vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem no plano coronal, é o que eu determinei na minha varredura, certo? Cortando os pulmões ao meio e finalizando na região dos trocânter e na síntese pública. Fiz a varredura e fiz o exame, né? No caso, minha aquisição toda, com corte de 2 milímetros, mais ou menos, beleza? A reconstrução minha em partes moles com corte de 2 milímetros. O exame tudo ok, paciente não mexeu muito, dá pra ver que não tem artefato de movimento peristáltico nem de respiração, mas tem uma surpresa. Um imenso cálculo renal surgiu no rim da paciente, meçando em média 15 milímetros, beleza? Provavelmente este é o motivo da dor no caso das cólicas renais do paciente, beleza? Mas isso eu vou falar no finalzinho para você. Eu vou falar um pouquinho da anatomia. Aqui, ó, do lado esquerdo, a gente consegue evidenciar e ver. Lado esquerdo não, desculpa, lado direito do paciente, tá? Perdão, do nosso lado esquerdo, lado direito do paciente aqui, ó. Conseguimos ver o fígado, o lado esquerdo. Conseguimos ver o baço, certo? Descendo mais um pouquinho, a gente vê o rim, que é esse aqui, ó, o rim do lado esquerdo, o rim do lado direito. Músculo psoas, certo? Bilateral. Coluna vertebral, certo? Coluna vertebral aqui na região da lombar. Os ossos
da crista ilíaca, certo? Fossa ilíaca, crista ilíaca, da pelve. Síntese púbica aqui embaixo. Cabeça do fêmur, certo? Bilateral. Os trocânter, o colo do fêmur. Bexiga, beleza? E a gente passando as imagens mais um pouco, conseguimos ver mais coisas. Vamos lá. Aqui, ó. A veia cava se formando aqui, ó. A veia cava. Com a bifurcação das ilíacas, né? Tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Andando mais um pouquinho as imagens, a gente vê a artéria aorta, ó, surgindo aqui, ó. Ela tá posterior à veia cava, surgiu aqui, ó. A artéria aorta, certo? Com a bifurcação das ilíacas também. E conseguimos ver também aqui, ó, o intestino do paciente, né? As alças intestinais do paciente, que são essas partes que estão cheias de bolhas de ar aqui, ó, que tem um acúmulo de ar aqui, que no caso é a alça intestinal. O que é perito na tomografia é ar, beleza, pessoal? Só para vocês ficarem bem cientes. Beleza, vimos aí bastante de anatomia. Vamos falar do cálculo renal. O que é uma litíase, pessoal? Uma litíase é um cálculo que surge no rim, certo? E causa uma dor, uma obstrução em algum lugar, por questão do cálculo, beleza? O que é hidronefrose? A hidronefrose é uma dilatação do cálice renal ela é ocasionada por alguma obstrução. Um exemplo neste caso aqui, tá? Ó. O cálculo renal aqui, ó, no rim esquerdo do paciente, cálculo monstruoso, meçando média 16 milímetros, ele está obstruindo o cálice renal, ocasionando uma hidronefrose, que é o que? O acúmulo de urina no cálice renal. Não tem por onde sair essa urina que está acumulada aqui. Ela vai fazendo o quê? Dilatando o cálice, dilatando, vai enchendo, e aí se dá o nome de hidronefrose. Hidro por questão de ser água, urina, certo? E nefrose porque está localizada na região do rim, que é onde fica o sistema excretor, a região de néfron. Vamos um exemplo mais prático para vocês. Imagina uma bexiga enchendo de água, certo? Quando você enche a bexiga e você amarra ela, não tem mais por onde sair, né? Ou se você está enchendo ela por um caminho só. Você está enchendo a bexiga, ela só tem uma passagem, as outras passagens dela estão tudo obstruídas, porque não é, a bexiga é fechada, não tem por onde sair. E ela vai enchendo de água, enchendo. No caso, o único problema que pode ocorrer é romper a bexiga e a água sair para fora, certo? É a mesma coisa, se romper a água que está nesse cálice renal, que no caso é a urina, vai ter bastante urina na cavidade abdominal. Então esse é o único perigo. Só que isso aqui é um probleminha fácil de resolver. Uma cirurgia, uma uretroscopia, que é feita, uma cirurgia simples, guiada por vídeo. O médico cirurgião, ele insere uma agulha com uma cânula aqui, quebrando esse cálculo renal em vários fragmentos, e aí ele é sugado assim, liberando a passagem da urina para o sistema excretor do paciente, tranquilo, sem nenhum problema, e aí acaba as dores do paciente. Provavelmente este é o motivo da dor dessa paciente, beleza? Então, a nefrolitise é isso, beleza? É o acúmulo aqui, ó, de líquido dentro do cálice renal, fica como se fosse uma cápsula de urina, certo? O que está obstruindo a passagem é esse cálculo. Então, provavelmente, o motivo da dor dela é todo este cálculo. O problema dela é este cálculo. Fazendo a cirurgia para retirada do cálculo, acaba os problemas dela, beleza? E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse aí foi um exame de tomografia simples, beleza? Esse aqui é deixa eu mostrar para vocês os planos, certo? Ó, esse aqui é o plano axial. Esse plano axial aqui, ó, é o melhor plano que eu acho pra gente evidenciar as coisas, as patologias, beleza? Porque aqui a gente consegue ver bastante coisa. Ó, o fígado imenso, grande. O baço aqui, ó, o fígado, certo? O baço, né? Aqui é o rim, já começa a surgir aqui, ó, o rim do lado esquerdo, ó. O rim com cálculo monstruoso. O rim do lado direito aqui, ó, certo? A aorta se formando aqui, a artéria aorta. Ó, o intestino, na verdade, não, o intestino do paciente, as alças intestinal, ó, toda espalhada pela barriga,
certo? O intestino do paciente, ó, a gente já vê aqui a via cava se surgindo também, né? Junto com a artéria aorta, rente com a artéria aorta. Olha o cálculo, o tamanho desse cálculo. Olha o tamanho desse cálculo renal. Um imenso cisto aqui. Cisto não, um cálculo, perdão. Imenso cálculo renal. Beleza? Esse aqui é o plano axial, né? A gente consegue evidenciar bastante coisa no plano axial. Temos o plano sagital, que é isso aqui, ó, são cortes, né, laterais, né? Divide o lado direito do lado esquerdo. Particularmente, eu costumo olhar ele em outras patologias, né? Depende da patologia, eu costumo olhar ele, esse plano sagital, e costumo utilizar ele bastante para a coluna. A coluna a gente consegue evidenciar bem, porque ele mostra toda a dimensão da coluna em um plano sagital, né? Então ele, no exame de coluna, ele é bem importante pra gente. Que nem aqui, ó, neste caso aqui, ó. Como ele mostra toda a região da coluna, tá vendo? Os discos intravertebrais, as vértebras. E o coronalzinho que a gente estávamos, né? Já trabalhando com ele, né? Com o coronal. Coronalzinho. Aqui. Que eu creio que também que ele é o carro-chefe pra gente visualizar as patologias de cálculo, de nefrose, litíase, essas coisas. Beleza? E o vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Algum acrescento, se tiver alguma dica, deixe aí nos comentários. Curte, compartilha com a rapaziada. A dúvida de vocês pode ser a mesma dúvida do colega, beleza? Se inscreve aí no canal, não se esqueça de se inscrever, porque aí vocês me motivam a fazer mais e mais vídeos, beleza? E acompanha aí que o próximo vídeo vai ser sobre abdômen total com contraste, beleza? E patologias, hipóteses diagnósticas e tudo mais, beleza? Um forte abraço, um cheiro amasso. Tamo junto.